Olá pessoal, saudações de paz e muitas alegrias. E se tratando aqui ainda a respeito do caráter imutável de Deus, desvendando o que é que acontece, o que é que aconteceu, utilizando a teologia da coerência, vamos ainda aqui desmistificar tudo isso. E falando a respeito do nosso livro, porque esses assuntos que eu estou falando para você, eu estou extraindo aqui do livro que nós escrevemos, que alguns já sabem que é Livrando-se da imagem do Deus antigo, retornando à imagem e semelhança do Deus verdadeiro apresentado por Jesus. Então, vamos continuar falando dessa temática que é tão importante para que a gente possa crescer, evoluir na fé e no conhecimento acerca da divindade. Vamos destravar a nossa mente e se abrir para um campo infinito de novas possibilidades espirituais. O homem de coração dobre é que é inconstante em todos os seus caminhos. Deus não. Então o homem é que apresenta bipolaridade em seu caráter. O homem ele transita entre bondade e maldade, entre natureza espiritual e natureza carnal. Ele oscila entre essas duas coisas, que muita gente chama de bipolaridade. É uma coisa uma hora, outra coisa em uma outra hora. O homem, uma hora ele está de bom humor, outra hora ele está de mau humor. Então ele oscila muito no seu humor. Uma hora ele está num pico elevado, outra hora ele está lá embaixo. Uma hora ele está feliz, outra hora ele está ressentido, triste, magoado, cabisbaixo. Uma hora o homem está cheio de perspectiva, de boas perspectivas, cheio de boa vontade, cheio de ânimo. E outra hora você encontra esse mesmo homem cabisbaixo, melancólico e desencorajado. Então, o caráter do ser humano é oscilante. O ser humano muda, varia em comportamento, em atitudes, em pensamentos, mas isso não se aplica à divindade. Essa inconstância, essa incoerência não se aplica à divindade, que comumente nós chamamos de Deus. Eu gosto mais de utilizar esse termo divindade. O Pai Eterno, o Ser Supremo. Eu gosto mais de usar essas frases que estão menos batidas. Precisamos eliminar as incoerências, que esse é o papel fundamental da teologia da coerência, a respeito do caráter da divindade. E mais do que nunca, harmonizar o nosso caráter ao dele. Então veja bem, se a gente eliminar as incoerências, nós vamos achar, o que é que vai sobrar? Nós vamos achar o caráter essencial divino, que é a bondade plena e amor incondicional, para que a gente possa alinhar o nosso caráter ao dele. Nós precisamos de uma referência, precisamos de um modelo. Se a gente não acha certa essa bipolaridade, que a gente oscila dentro dela, ora bem, ora mal, então nós vamos buscar uma referência que seja só de bondade. E onde é que a gente encontra essa referência de bondade plena? Somente no caráter de Deus. Mas se o que as pessoas apresentam sobre o caráter da divindade é muito parecido com o caráter humano, como é que a gente vai ter referência disso? Em que nós vamos ancorar? Em que nós vamos ter esperança? Então, quando a gente achar, definir este caráter essencial, único, puro e imutável de Deus, ele vai servir como a nossa âncora, como a nossa referência, como o nosso modelo, para que a gente possa imitá-lo em nossas tomadas de decisões, em nossas ações e em nossas reações. Mas enquanto você continuar pensando que Deus é bom e mau ao mesmo tempo, ou que Deus lá no Antigo Testamento agia de uma forma, e no Novo age de outra, e no futuro agirá de outra, você nunca vai harmonizar as coisas e nunca vai
replicar, reproduzir esse caráter divino na sua vida. Então, precisamos definir de uma vez por todas que Deus é, de fato, bom. Não podemos mais tolerar discrepância acerca do caráter divino. Então, eu vou repetir. Não podemos mais tolerar discrepância acerca do caráter divino. Se Deus é bom, só produz bondade. Se Deus é amor, só produz atos peculiares que remetem a amor. Você está entendendo? Deu para cair a ficha agora? Então, se Deus é bom, de caráter e essência, só pode ele reproduzir coisas referentes ao seu caráter, coisas que concordem com o seu caráter, que é bondade. Então, Deus sendo bom, nunca irá produzir atos de maldades em espécie alguma. Caiu a ficha agora? Você está entendendo? A teologia da coerência veio com essa proposta. Que proposta é essa? Entendemos que Deus tem caráter imutável e que esse caráter se resume em duas coisas: amor incondicional e bondade plena. Então, para a gente não ficar aqui se alongando muito, vamos reduzir, né, como Jesus fez. Jesus pegou todos os mandamentos e disse que o fundamental dele é aquilo que Deus é, que é amor. Então, é isso que Deus é. Jesus pegou tudo sobre Deus que falaram e reduziu, olha, pegue tudo isso, todos os mandamentos, tudo que já falaram a respeito de Deus, e reduza a uma coisa só: Deus é amor e ponto final. Que não descamba de forma alguma, isto é, não há, portanto, nada que tire Deus da sua essência. Isso aqui é muito importante. Não há nada que se possa fazer ou deixar de fazer que venha tirar Deus da sua essência. Nada que fazemos ou deixamos de fazer muda o que Deus pensa ao nosso respeito. Como é que eu posso explicar isso? Eu não consigo fazer nada que modifique a essência de Deus. Entendemos que Deus é amor. Preste atenção nisso, que isso é muito revelador. Entendemos que Deus é amor em caráter e em essência. Isso é uma coisa que não muda. As pessoas podem fazer o que quiser e deixar de fazer o que quiser, mas ela não influenciará na essência divina. A essência divina está sempre pronta a desempenhar aquilo que ela é, a reproduzir aquilo que ela tem, aquilo que ela é em essência. Então, se Jesus manda eu ser perfeito como Deus, é porque Deus é de fato perfeito. Se Jesus manda eu ser bom como Deus é, a minha referência a Ele, é porque Deus é bom. E Jesus mandando eu ser bom para imitar a Deus, Ele não pode mandar eu fazer aquilo que Deus não faz. Ele não poderia mandar eu ser aquilo que Deus não é. Se quando eu me converto para me tornar segundo a essência do caráter divino, como é que esse caráter divino tem duas personalidades? É bondade e maldade. Aí eu não precisaria me converter. Eu não precisaria imitar a Deus. Porque se eu faço coisas boas e coisas ruins, e Jesus pede para eu me converter, para eu deixar de fazer o que é ruim e mal, e voltar a fazer o que é bom, porque é isso que Deus é, é isso que Deus quer. Mas se Deus é bom e mal, por que a exigência de Jesus de eu me converter, de eu me tornar uma nova criatura para ser segundo o caráter de Deus,
Se esse caráter de Deus é bondade e maldade ao mesmo tempo, não faz sentido. O que é que faz sentido? Que ele falou que Deus é amor, que ele falou que Deus é bom, e pronto. É isso que importa, é isso que faz sentido. Então, como diz aqui, nada do que eu faço ou deixo de fazer muda a essência divina. Na prática, isso quer dizer que se eu cometo alguma coisa de errado e fico com medo de Deus me castigar, ou de Deus me maltratar, ou de Deus não gostar mais de mim, ou de Deus me abandonar, me entregar as traças porque eu cometi um pecado, isso não tem o menor cabimento. Porque eu não consigo afetar a essência divina. Se a essência divina é bondade comigo, o que eu fizer, ou o que eu deixar de fazer, não vai modificar uma ação divina ao meu respeito. Ele vai continuar me tratando com bondade e com amor, porque é isso que ele de fato é. E é isso que ele de fato produz. Ele não sabe, não pode produzir uma outra coisa, a não ser aquilo que ele é. Você tá entendendo agora? Mas as religiões inculcaram na mente das pessoas de que eu devia ter medo de Deus, de que eu devia fazer alguma coisa que viesse agradar a Deus, como se Deus se desagradasse de alguma coisa. Porque eu tenho que dar alguma coisa para Deus, como se Deus precisasse de alguma coisa. Então essa abordagem do caráter divino que as religiões pregam é uma abordagem humanizada, é o antropomorfismo. Mas isso não significa verdade verdadeira. Essas pessoas querem mais que você fazendo isso fique presa às suas ideologias e tem medo de libertar você dessa escravidão, que muita gente ainda permanece presas a ela. Ora, mas isso não passa de uma grande falácia. A verdade é que aquilo que você faz ou deixa de fazer jamais vai modificar, vai mudar uma atitude de Deus a seu respeito. Mas e o porquê acontece em que as pessoas pecam, desobedecem algumas regras que eles chamam de Deus e passa flagelos, passa dificuldade? Por quê? Porque se você pôr a mão no fogo, você vai queimar, logicamente. Se você não usar uma luva, não usar alguma coisa que proteja a sua mão, você vai queimar. O fogo, ele é uma consequência natural. Então, a sua pele não resiste uma alta temperatura. É uma consequência natural. O que acontece comigo, porque eu não ando em alta velocidade, numa avenida movimentada, onde lá é sinalizada e limitada a 80 km por hora. Porque se eu ultrapassar 80, eu vou sofrer uma penalidade. Então a coisa está lá, é uma reação automática de uma lei, no caso da velocidade estadual ou municipal, e se eu sofro alguma consequência, é uma reação a uma lei natural. E quem criou essa lei natural? Lógico que foi Deus que criou, para outros sentidos, para outros significados. Mas a essência de Deus, quando eu recorrer a essa essência, ela só vai reproduzir para mim aquilo que ela é. Então Deus nunca vai deliberadamente me perseguir, me atacar, colocar em mim enfermidades de forma deliberada, implacável, porque eu fiz alguma coisa que aparentemente é errada ou deixei de fazer alguma coisa que aparentemente é certa. Então, nós precisamos
entender que existem as leis dinâmicas naturais que produzem consequências, reações automáticas para quem infringir essa lei. Mas a persona, o caráter essencial de Deus, deliberadamente, não vai sair por aí perseguindo ninguém. Então, por uma questão de inteligência, eu vou procurar fazer o que é certo. Procurar trabalhar a favor das leis que governam este mundo. As leis dos homens, as leis da física, as leis naturais. Né? Mas não tem nenhum Deus implacável, nem muito menos ele nomeia um demônio implacável para me perseguir porque eu fiz uma coisa errada. De uma certa forma eu provoquei uma reação automática de uma lei natural que eu infringi. Mas a religião coloca Deus na vanguarda, no controle, para meter medo nas pessoas e para manter essas pessoas aprisionadas a uma ideologia falsa, a uma falácia. Então você tem uma liberdade de fazer as coisas, mas toda liberdade tem os seus limites. Não é? É só você entender isso e você terá um relacionamento muito tranquilo com Deus. Então Deus nunca vai sair por aí te perseguindo, te maltratando, porque isso não faz parte do caráter e nem da essência dele. Fica aqui para os próximos vídeos.